Então vamos para a nossa segunda aula de planilha eletrônica. Primeiro a gente vai fazer uma revisãozinha do que a gente viu na aula passada e aí a gente vai aprender coisas novas. Então, para entrar no sistema, nós já vimos aqui no Linux educacional, nós temos um ícone, editor de planilhas, que é o Calc, que é o que a gente vai trabalhar. Poderia ser o Excel, poderia ser a planilha do Google, todos eles trabalharíamos da mesma maneira. Vou carregar. Então vamos relembrar o que nós vimos na aula passada. Então as planilhas têm diferente dos outros softwares, na barra de ferramentas, esta barra que é chamada de barra de cálculos. Então ela tem a posição da célula e um campo de edição das fórmulas que nós utilizamos. Vimos que uma planilha é formada por colunas, que são alfabéticas, e linhas, que são numéricas. Vimos que o encontro de uma célula, de uma coluna com uma linha, recebe o nome de célula. E a célula que está com o foco é chamada de célula ativa. Beleza? Então esse é o básico para a gente mexer com planilhas. Então nós vimos na aula passada que as planilhas trabalham muito bem com números, com datas e valores lógicos. Aceita texto, mas não é um editor de texto. O quente da planilha é trabalhar com números, data e valores lógicos. Posso escrever uma carta numa planilha? Pode, mas vai dar muito mais trabalho e não vai ficar bom tanto quanto ficaria num editor de texto. Não foi feito para escrever texto. Beleza? Então vamos começar a rever de novo os operadores lógicos. Vamos colocar dois números aqui. E vamos fazer essas operações aritméticas com os conteúdos da célula A1 e da célula B1. Então nós vimos que toda fórmula começa com o sinal de igual. Então, igual a 1, sinal de soma, B1. Então, como no que a gente está acostumado, o sinal de soma é o maisinho velho conhecido nosso. Feito isso, aplica-se o Enter, tecla-se o Enter, e temos a fórmula da soma. Fórmula somando duas células. Tranquilos? Fácil. Se eu quiser voltar na célula e ver o conteúdo, posiciono em cima da célula que eu quero e a tecla F2 faz com que entre em edição. E notem que aqui aparece o conteúdo, a fórmula desta célula aparece aqui. Então aqui eu tenho o resultado e aqui eu tenho qual é a fórmula que foi digitada. Posso editar em cima? Sim. Aperta F2, entra lá e edita. Tranquilos?
Da subtração, do mesmo jeito, sinal de igual a 1 menos B1. Enter, está lá o resultado. Então a fórmula nossa, A1 menos B1. Então outros operador aritmético, sinal de menos, é o menos que a gente está acostumado. Tranquilos? Continuando, sinal, a multiplicação igual a 1 vezes B1. Então, a multiplicação, o sinal de multiplicação é o asterisco. Então, não é o xizinho que nem a gente está acostumado quando a gente faz no caderno o sinal de multiplicação, ou um ponto, é o asterisco. Então, A1 vezes B1. Tranquilos? E o outro operador aritmético, igual a 1 dividido por B1. E o nosso sinal de divisão é a barra. Então, A1 barra é dividido por B1. Tranquilos? Estes são os 4 operadores aritméticos mais comuns, mais utilizados, né? Os 4 que a gente usa em qualquer fórmula, sempre tem um desses operadores envolvidos. Beleza? Tranquilos? O que é legal da planilha, como nós já vimos, é que trabalhamos com conteúdos de células. Então, se eu vier aqui e alterar o conteúdo de A1 para 4 e de B1 para 2, o recálculo é feito automático pela planilha. Então, sempre pensar em conteúdos de células e não nos valores que estão sendo mostrados. Porque agora está 4 e 2, mas poderia estar 2 e 4, as contas são feitas do mesmo jeito. Tranquilos? Então sempre a gente pensa, quando vai fazer uma fórmula, nos conteúdos das células. Que aqui vai ter um cara que eu vou somar, aqui vai ter um cara que eu vou dividir. Então sempre trabalhamos com conteúdo e não pensando nos números. Os números podem ser alterados. De novo, vamos mudar. Colocar 9 aqui e 3 aqui. Ou 5 aqui. Ao alterar os números, as contas são refeitas. Então isso a gente viu na última aula. Vimos também que então, vimos que podemos trabalhar com datas, fazendo a diferença entre duas datas, nós temos a quantidade de dias entre elas. Posso adicionar dias a uma data ou retirar dias de uma data. Este exemplo, 25 do 12 menos 11 do 11. Então, o que está fazendo? Pegando quantos dias vai ter de hoje até o Natal, tirando o dia do Natal, a quantidade de dias da data de hoje. Então, também podemos
adicionar dias, fazer diferença entre datas, e isso é muito utilizado. No caso específico, falta 44 dias para o Natal. Tranquilos? Podemos também pegar a data de hoje e acrescentar 100 dias, por exemplo. Então, vamos fazer uma operação de soma. E com o sinal de mais, normal, eu estou adicionando 100 dias à data de hoje. Então, peguei a data de hoje, acrescentei 100 dias, e o resultado é 19 de fevereiro de 2021. Então, podemos trabalhar com diferença de datas, adicionar dias ou retirar dias de uma data. Tudo bem? Tranquilos? Então, isso foi basicamente o que a gente trabalhou na última aula. Hoje a gente vai começar com trabalhar com funções. Então, vamos abrir uma nova planilha. Clica no mais no canto inferior esquerdo, abre a segunda planilha. Dia, dia. Tá com frio? Ah, depois de usar várias horas no frio, eu tô chorando. Vamos montar essa planilhinha aí.
Ok? Então, aqui é só o objetivo da gente aprender somar os 3 conteúdos de células. Qual que é o jeito mais fácil? Somar normalmente os conteúdos. O jeito mais fácil igual B3 mais C3 mais B3. Concorda? O jeito mais fácil de nós trabalharmos é utilizar o operador soma. Mas se ao invés de 3 conteúdos, 3 dados, eu tivesse 1000 dados, eu ia escrever aqui 1000 células, fica chato, concordam? Por exemplo, um estoque de uma empresa tem lá 1000 itens, eu ir somando B3, B4, B5, mais B6, mais B7, mais B8, mais B9, mais B10, B11, até B1003, com 1000 itens. E a chance de eu errar, de esquecer alguma coisa para trás? Então, para evitar estes problemas e facilitar, né, existem funções. Funções são operações já programadas disponíveis nas planilhas eletrônicas. Então, igual soma o resultado é igual, concordam? Então vamos ver o que é. Então uma função é uma sequência de operações que as planilhas têm que nos retorna um resultado. Neste caso da função soma, é uma das funções mais simples que nós temos, e as funções podem pedir um ou mais parâmetros, ou nenhum parâmetro. Então uma função pode ter pedir um ou mais parâmetros, sempre vem entre abre parênteses e fecha parênteses, isso aqui é o padrão. Depois do nome da função, nós temos um abre parênteses e um fecha parênteses. E neste caso da função soma, nós temos um intervalo de células. Então, o intervalo de células é referenciado pela primeira célula do intervalo, 2 pontos, última célula que eu quero. Para o intervalo. Ok? Então, 2 conceitos novos. O que é uma função e o que é um intervalo de células. O intervalo é contínuo. Então, se eu pegar aqui e colocar B3 até J3, todas as células de B3 até J3 elas estarão incluídas neste cálculo que a gente está fazendo. Então a gente fala qual é a primeira, 2 pontos, qual é a última célula que nós iremos operar. Tranquilos? Então a primeira função que nós estamos vendo é a função soma. A função, uma das funções mais simples que nós temos nas planilhas eletrônicas. Uma função tem o nome dela, abre parênteses, parâmetros, fecha parênteses. Esses parâmetros pode ser não ter nenhum parâmetro, depende da função, e pode pedir vários parâmetros, que varia de função para função. Dúvida do que é uma função e o que é um intervalo de células? Não?
Tranquilos? Então, primeira função, função soma. Vamos ver 4 funções, daí depois a gente brinca com elas. Então nós vamos ver 4 funções que usam o mesmo parâmetro, que é o intervalo de células que ela vai calcular, e vamos fazer aqui embaixo só para a gente brincar. Depois a gente... Então a segunda função que a gente vai ver é a função média. Então como é que é? Abre parênteses. Escreve média, abre a célula, a segunda função que a gente está vendo, função média. Notem que tem o acento. Se você fizer sem o acento, ele na planilha não vai reconhecer. Estamos falando de planilhas que já estão para o português do Brasil. Então, neste caso, preciso do acento. Aí, maiúscula e minúscula. Tanto faz escrever maiúscula ou minúscula. Eu prefiro escrever as funções em maiúscula, que fica mais fácil de eu enxergar. Então, a função média é a mesma, tem o mesmo parâmetro da função soma, que é o intervalo de células que nós vamos fazer calcular esta média. Tranquilos? Do mesmo jeito, imagina fazer o valor médio da nota dos alunos da turma de vocês, 40 alunos, e eu ter que pôr a nota de todo mundo, dividir pela quantidade numa fórmula. Imagina a trabalheira, são 40 células, e aqui só com 2 células, 2 referências, a primeira e a última, eu resolvo o problema sem ter que digitar todas as células. Então a função média é muito utilizada também. Tá dando certo aí? Se der errado, vocês avisam.
enxergar aquilo, eu vou ficar cego. O zoom. Beleza? Tranquilos? Então nós vimos a função soma, vimos a função média. Vamos ver a próxima função. Próxima função nossa, função máximo. Função máximo retorna o maior valor do intervalo. Função máxima vai olhar o intervalo de células e mostrar qual é o maior valor. Não confunda, a função não chama maior, chama máximo. Ela vai olhar aqui e achar qual é a célula com o maior valor no intervalo de células dado. E a última função desse grupinho que a gente está vendo, a função mínimo. A função mínimo nos mostra o menor valor do intervalo de células. Então, olhando aqui essas três células, o valor mínimo vai ser 6,5. O maior valor, dada pela função máximo, é 8,4. Então, essas quatro funçõezinhas têm em comum pedirem como parâmetro o intervalo de células.
uma soma todas as células do intervalo. A função média calcula a média de todas as células do intervalo. A função máximo nos dá o maior valor do intervalo de células. E a função mínimo nos dá o menor valor do intervalo de células. Ok? Então, o que elas têm em comum? Todas elas têm como parâmetro o intervalo de células. Vou ajeitar aqui para vocês verem. Então aí estão as fórmulas utilizadas. Sempre, no nosso caso aqui eu tirei sinal de igual para tornar isso texto, que tem em comum intervalo de células como parâmetro. Função soma, função média, função máximo e função mínimo. Dando certo aí ou deu errado? Não está fazendo a conta. Alguma coisa errada você fez. Planilha é chato, um espacinho acaba com tudo. Aplica costume de cortar espaço.
Pronto? Preste atenção agora. Como que eu conheço as funções? Eu tenho que decorar todas? As mais comuns você vai conhecer. Mas o software tem aqui para nós as listas de funções. Então podem notar que ela tem várias N funções. Então aqui, ó, no canto do lado do sinal de somatório, vamos ver a lista enorme de funções. Então aqui nós podemos colocar todas e vocês vão ver a quantidade de funções que a planilha eletrônica, neste caso o Calc, tem. Então é selecionar e ver qual a função te atende. E conforme você clica na função, ela mostra o que você faz, o que ela vai precisar de parâmetros e vamos pegar a soma aqui. E como ela é utilizada. Função máximo. Então, o que diferencia um software, uma planilha, de uma outra planilha? É a quantidade de funções que ela tem. Determinadas planilhas, por exemplo, o Excel, tem módulos adicionais da gente ir inserindo e trabalhar com outras funções que não as padrões que a gente tem. Então, são muito completas. Provavelmente, a função que você precisa, você vai encontrar nas planilhas eletrônicas. Então, elas são muito utilizadas por causa das funções. E o que diferencia uma da outra é a quantidade de funções que ela tem. Ao selecionar uma função, ela mostra o que a função faz e os parâmetros que ela necessita. Neste caso da função hoje, ela não precisa de parâmetro nenhum. Então, quando eu falei para vocês de função, o parâmetro podia ser de nenhum a vários. Neste caso da função hoje, não tem parâmetro. Mas o abre parênteses e o fecha parênteses é obrigatório. Então vamos utilizar aqui a função hoje. Notem que ela vai retornar a data do sistema. E não a data que é a data de hoje.
Então, função hoje não necessita de parâmetros, mas precisa do abre e fecha parênteses. O meu computador aqui, esse notebook, está com a data errada de 21 de fevereiro de 2020. Ó. Aqui em cima está a data do sistema e a planilha vai retornar a data do sistema. Tranquilo sobre o que é uma função? Entendemos? Elas precisam de parâmetros. Algumas têm um, mas a maioria precisa de um ou mais parâmetros. Beleza? Podemos ir para uma outra planilha? Vamos lá.
montem essa planilha e respondam o que está pedindo esses problemas. Dada notas de uma turma, lógico, aqui tem 5 alunos só, eu quero saber qual é a soma de todas as notas deles, qual é a média de todas as notas deles, qual é a maior nota e qual é a menor nota. Responder isso com as fórmulas que nós acabamos de passar aqui. Boa viagem!